Então vamos lá? Bom, eu sempre recebo perguntas aqui sobre transição de carreira. Eu acho que esse é um dos temas mais difíceis, né? Em algum momento da sociedade definiram que quando você completa ali 16 anos, você está apto a decidir aquilo que você vai fazer pro resto da vida. Bom, deve funcionar para uns 30% da população e os outros 70% passar a vida inteira pensando, e se, né? E se eu tivesse escolhido outra coisa? E se eu tivesse feito de outra maneira? As pessoas menos acomodadas, essa é a palavra, ao longo da vida, elas vão perceber que elas entraram numa furada. Alguns vão aceitar, olha, talvez eu deva mudar de curso na faculdade, talvez eu deva deixar meu diploma debaixo do braço e trabalhar com aquilo que realmente faz sentido. Outros mais doidos, aqueles 5% vão vender a arte deles na praia. E uma maioria absoluta, acho que uns mais de 50% da população, vão ficar pensando, caralho, eu preciso sair desse negócio, né? E aí você vai permanecer por alguns anos pensando em como que você pode recomeçar em outro mercado e como é que você pode mudar essa maneira pela qual você escolheu viver sua vida. Eu tenho uma experiência limitada nesse assunto. Vou te dizer que minha experiência é bem limitada. Eu migrei de mercado algumas vezes, mas, diferentemente do que pregam na internet, eu nunca fui o cara que eu larguei tudo, né? Porque tem esse grande personagem do empreendedorismo brasileiro, que é o cara que acordou de manhã e falou, nossa, e se eu largasse tudo e fosse vender paçoca? Sinceramente, eu nunca conheci ninguém na vida real que deu certo fazendo esse tipo de manobra. Mas na internet, todos os dias, alguém conta no Rios. E, sinceramente, boa parte dessas pessoas estão escondendo uma base familiar muito sólida que permitiu com que eles fizessem isso, né? Porque outro dia, falei isso nos stories, e uma moça me chamou pra conversar. Ela falou, não, eu larguei tudo e realmente mudei de profissão e virei arquiteto. Eu falei, caramba, você fazia o quê? Ela, não, eu trabalhava com zootecnia e tal, trabalhei com animais e decidi que eu ia migrar de carreira e virei arquiteta. E daí eu falei, tá, você largou tudo. Como é que você entrou na faculdade de arquitetura? Ela, não, eu passei na faculdade pública. Eu falei, lógico, claro, passou na faculdade pública. E quem pagava suas contas até você se formar em arquitetura? E ela, meus pais. Eu falei, bacana, moça. Você realmente largou tudo. E aí eu falei, seu pai trabalha com o quê? Ah, ele tem uma fazenda. Realmente, minha senhora, é a condição básica hoje de 97% da população brasileira. Você larga tudo e se seu pai infartar, você fica com 100 milhões. Nossa, que coisa difícil. Deve ser realmente muito complicado. Ou no mínimo 15, se for uma fazendinha muito pequena. Então, assim, dá pra considerar que essa pessoa largou tudo e foi fazer outra coisa da vida? Bom, eu não considero. E, assim como muito provavelmente 90% da minha audiência, a gente aqui não tem essa oportunidade. Se você tem essa oportunidade, você nem precisa do vídeo de transição de carreira. Como fazer transição de carreira? Fala com seu pai. Tá tudo bem, né? Agora, esse tutorial é mais simples. Então, se você tem essa possibilidade, fala com seu pai. E eu não tenho nada contra. Inclusive, gostaria muito, né, de ter essa possibilidade. Não tô te julgando, pelo amor de Deus. Tanto é que eu não julguei a moça. Falei, moça, que maravilha, que vida incrível. Mas a minha é um pouco mais difícil. Então, no meu cenário, eu trabalhava, tinha que pagar meu aluguel, minhas contas, etc. Queria mudar de carreira ali. Comecei no jornalismo e tal. Percebi que aquilo não ia me levar exatamente para onde eu queria. Então, eu comecei a estudar outras áreas. Fui mais pra parte do online, dentro do jornal ainda mesmo. Consegui fazer uma transição dentro da empresa. Muitas vezes esse é um cenário possível, então coloquei o pezinho em outra área. Dessa outra área, entrei numa startup então foi a minha primeira transição de carreira, né? Entrei no online no jornal, do online fui para uma startup de internet. Pô, legal, ganhei uma grana. Você chegou a estudar, fazer faculdade de geografia também, né? É a primeira transição essa daí. Mas essa daí não se conta. Não sei. Não, eu só estagiei, mas eu queria ser professor. Acabou que virei professor de todo jeito, mas sempre foi meu sonho. Então, fiz essa pequena transição, daí fui trabalhar como gestor ali de uma startup meu, ganhei um dinheiro legal. Lá nessa empresa, me envolvi muito com o ramo de publicidade, fiz outra transição de carreira, virei publicitário, fiz ali, ó, peças incríveis, né? Motorola, Latam, fiz, olha, Accor Hotéis, eu era o próprio propagandeiro, fiz propaganda pra Heineken, fiz um monte de coisa ali. Como influenciador, Raul, não, como quem bola a estratégia ali por trás, né? Eu comprava mídia programática e tal, comprava, vendia mídia, criava peças, fazia coisas mais assim. Então fiz outra transição de carreira e olha que sem faculdade, hein? Então aqui, legal. Ninguém perguntou, ninguém pediu diploma, tá? Sabe que engraçado isso? Existe uma barreira, realmente, da primeira vez, mas depois que você tá no mercado já, você não vai, né? Pega um fotógrafo e fala, cadê seu diploma de fotografia pra você tirar foto? Normalmente, você prefere ver o portfólio, né? As minhas entregas eram boas, então não me pediram ali necessariamente a formação, mas falando de faculdade, tá aqui o vídeo se vale a pena formar ou não. Agora, a principal transição de carreira, então, que eu devo ter feito na minha vida, foi disso aí para o mercado financeiro em si, né? Porque
Porque eu atuava aqui, então, como publicitário, tinha um pezinho ali nos investimentos, muito mais como investidor mesmo, né? Já comecei a investir em 2012, estamos em 2024, dá pra você dizer que eu tenho determinada experiência. Mas nesses primeiros anos ali, eu tinha um conhecimento muito bom de finanças, porque eu estudava muito, dá pra você ver aí no YouTube que desde lá de trás eu trouxe temas aqui muito diferentes, né? Muito antes das pessoas falarem de Howard Marks, Ray Dalio na internet aqui de modo geral, ou falarem sobre ETFs e etc. Eu já falava sobre isso, sobre a proteção do ouro, muito antes mesmo. Os temas de vídeo, eles eram bem diferentes quando eu comecei, era tipo como investir no Tesouro Selic, eu tava falando de investimentos internacionais. Acho que eu devo ter sido talvez uma das primeiras pessoas no YouTube, não digo a primeira porque é muita arrogância, né? Mas a falar sobre por que eu não investia diretamente em BDRs e preferia investir em ações internacionais e a mostrar Interactive Brokers e corretoras internacionais antes da chegada da Avenue e de outras ali que depois trouxeram essa publicidade. Então acho que tive meu papel de contribuição nessa história aqui. Agora, como é que foi essa mudança de carreira? E aí as pessoas vão me dizer, você simplesmente largou seu emprego e criou um canal no YouTube. Gente, isso seria a ideia mais estúpida do mundo, né? Eu seria a pessoa mais burra do mundo. O que eu fiz e o que eu acho que todo mundo deve fazer? É claro que nem todo mundo tá falando de transição de carreira pra internet, eu vou explicar como é que eu faria em outras áreas, né? Quando você quer mudar de carreira, a primeira coisa que você faz é colocar um pezinho naquele lugar. O YouTube, ele não foi meu primeiro pezinho nesse lugar. O site foi. Então eu criei o investidorsardinha.r7.com, tá lá até hoje dentro do R7, mas eu criei um site onde eu cadastrei todas as empresas da Bolsa de Valores. Eu e meu primo, na época, a gente foi ali cadastrando todas as empresas da Bolsa e a gente tinha uma comunidade com uma galera que ajudava também. E a gente conseguiu cadastrar falando... Ajudava pago, tá? Paguei 50 conto cada empresa. Ajudava. Aí eu criei ali Não foi? Foi 50 reais cada empresa. Pagava pelo textinho das informações das empresas. Aí a gente cadastrou... Se ChatGPT na época seria mais fácil. Porque o ChatGPT inventa, né? Aí a gente colocou... O ChatGPT roubou de mim? Como é que ele ia saber? Hoje em dia, o ChatGPT rouba dos sites. Então... Verdade. Aí na época tinha um monte de gente investindo, mas ninguém sabia a história das empresas, ninguém sabia o ano de fundação, ninguém sabia nada. Então eu fui preenchendo aquilo ali, criei a descrição, esse site atraiu uma grande audiência. Essa grande audiência me permitiu fazer o acordo com a Record, que colocou o site lá dentro e tal. E assim foi meu primeiro pezinho. Então, isso aí começou a gerar uma renda muito pequena pra mim na época. Imagina que eu tinha um salário, gente, de executivo. Um executivo que fecha contratos com multinacionais, ele tem um salário de um executivo que fecha contratos com multinacionais. E eu tinha esse salário. Tanto é que, mudei pra São Paulo de hobby. Eu arrumei um emprego com o Paulo Quadani, com os meus sócios, que não pagava nem meu aluguel. Sei lá, meu aluguel em São Paulo devia ser uns 10 mil, né? Então, eu tinha um trabalho que não pagava nem isso, mas os bônus, né? O acordo, cada peça que eu fechava ganhava uma grana e tal. Mas assim, eu fui pra lá, já tinha dinheiro pra ficar tranquilo vários meses. O que eu ganhava por mês como executivo, pagava pelo menos 9 meses do meu custo de vida. Então, era uma transição de carreira que era pra ser muito suave, não era só ter me demitido daqui e começar a arrumar ali. E ainda assim eu não fiz. Eu tirei o pé do acelerador numa área, coloquei o pé no acelerador na outra. Devagar criei o site, etc. Que, sinceramente, por muito tempo deu muito mais dinheiro do que o canal, porque o canal tinha um custo de produção mais alto pra eu ter que pagar uma editora, eu não sabia editar. Por que você não editava? Minha hora, gente, não valeria a pena, né? Eu ganhava mais dinheiro trabalhando do que editando vídeo. Então, fiz essa transição aos poucos, né? Fui ali colocando e tal, comecei com um acordo ou outro, vendi publicidade de finanças, que era o que eu sabia fazer, né? Negociei na época o contrato com a Levante, ajudei eles a crescerem, negociei depois com Gorilla, negociei com várias empresas do mercado financeiro da parte de publicidade, ajudando eles a fazer algumas coisas, e aí eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro aqui vindo do mercado financeiro. No momento que eu ganhava uns 25% daquilo que eu ganhava do lado de cá, eu cancelei esse de cá. Possível e praticável? Teria que ter esperado chegar pelo menos uns 75% se eu fosse uma pessoa com salário baixo, porque com 25% daqui dava pra eu viver, né? 2, 3 meses. Então eu pude me desligar mais fácil. No seu cenário, vou ter que pegar um sábado e um domingo, mudar meu LinkedIn. Porque se você tiver com o LinkedIn achando que o seu histórico anterior vai ajudar você a construir um histórico novo, não vai. É melhor não ter nada do que ter seu histórico anterior. Experiência própria, gente. Tanto como contratante, como com uma pessoa que teve ali o LinkedIn perfeito por muitos anos. Depois eu deletei todo o meu histórico, né? Por quê? Porque eu queria ser reconhecido pela minha nova área. Tem que ser esperto, tem que ter sapiência. Quando eu dei um ano trabalhando no mercado financeiro, apaguei tudo como se eu nunca tivesse existido, né? E troquei tudo ali no LinkedIn, coloquei outras credenciais, outras coisas que me habilitavam para minha nova área. Então, peguei aquilo ali, o LinkedIn do jeito que estava, fui removendo aos poucos a minha experiência anterior, acrescentando a minha experiência nova e editando também os meus cargos com aquilo que eu fiz naquela empresa que faria sentido para aquilo que eu faço hoje em dia, né? Adaptando melhor. Comunicação. Era a mesma coisa nos dois lugares. Administração de empresas, que é o que eu fiz na maior parte da minha vida, também tem a ver com leitura de balanço e contabilidade.
vai trocando. E na época fui fazendo contato com pessoas de outras áreas. Como eu tava pretendendo empreender, né? Não tava me candidatando para vagas específicas, mas recebi várias propostas de vários lugares. Fui nas entrevistas e tentava chegar para conversar com as pessoas para fechar os acordos que eu queria. Fingia primeiro que ia trabalhar e depois acabava conseguindo assinar um contratozinho ou outro. Foi assim que eu conheci a Levante, né, Rafael? E o Bevilacqua, na época, que falou comigo. Eu falei, pô, ele tentando me contratar, o Rafael, pra mídia programática, acabou assinando um contratinho. Então, assinou o contratinho. Com o Gorila foi a mesma coisa. Eles estavam procurando gente da publicidade. Eu troquei ideia, falei, não, eu sou da publicidade e tal. Quando eles chegaram, eu falei, não, eu sou do mercado financeiro. Mudei a história completamente. Quando eu consegui falar com o Guilherme, eu mudei a história completamente. Tem até uma live aqui que eu fiz com ele, que você pode assistir lá, que é bem quando eu era bem pequenininho aqui ainda. Então, com o Bevilacqua, eu também tenho um vídeo gravado, muito interessante também. Eu falando que a Oi ia dar merda. E aí, sim, eu fui conseguindo fazer essa transição de carreira. Então, esse plano ilógico, irracional, de, pô, do dia pra noite eu vou fazer aquilo ali, é uma bobagem. Constrói um colchão financeiro legal, faz um investimento ali que te permita viver pelo menos um ano e meio, considerando que esse trabalho não vai começar a te dar dinheiro do nada. Você tem que tirar o pé da aceleradora, não tem como, né? Ficar com os dois no máximo, você não vai conseguir, você vai se desgastar. Então, começa ali, pô, comecei a trabalhar na outra área, começa a procurar um trabalho de fim de semana, começa a procurar um freela nessa nova área. Sempre tem, toda área tem freela. É importante falar também aí que você já conhecia um pouco de YouTube, né? Quando você foi fazendo essa transição. Mas ali. pro YouTube não foi a transição que eu fiz, né? Eu fiz primeiro pro site, e eu já entendia também de site bastante. Já tinha um conhecimento. Mas não tinha assistido um site de mercado financeiro ainda. Então eu tinha um conhecimento, né? A base do conhecimento de internet, mas não de mercado financeiro atuando profissional, né? Eu tinha um conhecimento só como amador daquele mercado ali, que era o que eu tava procurando. Então eu fiz essa transição, e depois pro YouTube, eu não tinha costume de falar, mas eu entendia muito bem dos bastidores, SEO, etc. Quem assistiu o vídeo de como é que eu fiquei milionário, sabe que eu já tinha ficado milionário. Pô, tem vídeo gravado aqui em Los Angeles no evento, o maior evento do planeta do YouTube. E eu não tinha um canal que dava pra eu estar no maior evento do planeta de YouTube, né, gente? Já dei palestra dentro do Google. Eu já entendia sobre algoritmo, etc., que era o que me ajudou aqui nessa construção. Mas é isso, né? Eu fui estudando essa nova área aos poucos, e aí você vai trocando, e depois, pô, você nem lembra mais que você fez outra coisa da vida. Mas é sempre isso. Primeiro, então, recomendo trocar o LinkedIn, recomendo começar a candidatar algumas vagas, recomendo conseguir um freela nesse novo lugar. E aos poucos, quando aquilo der alguma receita, você vai cada vez mais acelerando do outro lado até desligar completamente. E eu nunca me desliguei por completo ainda das minhas outras áreas. Essa é uma informação, né, que eu tinha pra falar pra vocês. Muitas vezes a gente pensa na transição de carreira como se nunca mais você fosse fazer outra coisa da vida. Você fez uma transação, Raul, eu faço hoje em dia, eu sou vendedor, eu era arquiteto, nunca mais eu vou fazer um projeto de arquitetura. Não foi assim na minha vida. Até hoje eu tenho um monte de sites ainda que eu nunca fechei. Até hoje eu ainda uso publicidade pra fazer todos os anúncios, as peças publicitárias, etc, que a gente faz aqui, são feitas por mim, a maioria, tá? Então a propaganda da UVP que o povo fala sempre, pô, quem é o copy do Raul? É o próprio Raul, porque o Raul era da publicidade a vida inteira. Então eu simplesmente remanejei o meu conhecimento para utilizar ele nessa nova área, né? Eu escrevo ainda para sites até hoje. Escrevo lá no meu próprio site, eu escrevo. Fiz o CEO da calculadora de juros compostos. Fiz parte da fundação do Investidor 10, que ainda é da minha área anterior, né? Fiz parte, poxa, de tantos outros projetos que eu ajudei com publicidade, fiz propaganda, etc, que eu nunca me desliguei completamente. Acho que essa é uma visão menos romântica de como mudar de carreira do que os que estão te contando. Então, assim, eu ainda tenho a ver com praticamente todas as áreas que eu me desliguei. Ah, Raul, mas e o jornalismo? Até hoje tem minhas relações públicas. Se você bota meu nome no Google, você vai ver que é bem diferente do que botar o nome de qualquer outro criador de conteúdo no Google. Você vai perceber que eu controlo a narrativa sobre mim mesmo. Isso tem a ver com ter tido amigos em jornais. As pessoas escrevem sobre mim. Eu sei como fazer as pessoas escreverem sobre mim aquilo que eu quero que seja escrito sobre mim. Então eu tenho um controle muito maior da minha imagem pública do que aquelas pessoas que não têm uma base no jornalismo. Eu fui diretor de um jornal. Isso nunca vai ser apagado da minha história. Então, no geral, é tentar usar essas áreas ali e tentar encontrar conexões entre elas. O que tem a ver mercado financeiro com jornalismo? Na minha opinião, tudo. O que tem a ver mercado financeiro com publicidade? Na minha opinião, tudo. Foi assim que a UVP virou a segunda maior consultoria do Brasil em meses. A gente nunca esquece aquilo que a gente fez. Então, se você compreender a mudança de carreira muito mais como essa forma mista de adquirir novos conhecimentos e combinar eles aqui, você vai perceber que não existe transição de carreira. Existe aquilo que a gente está fazendo no momento. Então, o que você levou da geografia, Raul? Eu não dou aula até hoje. Eu não falo sobre macroeconomia até hoje. Nunca mudou. Eu falo sobre todos os temas que eu aprendi na geografia. Então, se eu tivesse ficado mais tempo, teria sido ainda mais útil. A pena que eu não fiquei, porque eu poderia ser uma pessoa ainda mais útil se eu tivesse feito uma formação completa
completo, um bacharelado ou licenciatura em geografia. No caso, eu tava fazendo licenciatura, porque eu queria ser professor mesmo. Mas, poxa, o pouco que eu aprendi dentro da universidade ali sobre como dar aula e etc, porque tem isso na licenciatura, né, me ajudou bastante. Até matérias como astronomia, que você pensa, nossa, mas você aproveitou alguma coisa. A maneira como eu me comunico é a maneira como o cara que dava aula de astronomia se comunicava. Até as piadas ruins. Então, tudo isso tem a ver. Então, você vai complementando aquela grade de conhecimento da sua cabeça. Para de achar que você tem que ter um conhecimento específico numa área só. Tem uma palestra, sabe que eu nunca recomendo o Steve Jobs aqui, né? Até porque eu acho que o Steve Trabalhos, ele é muito mais fama do que realmente capacidade. Você me dá essa aspa? Raul, dou essa aspa. Eu gosto muito do Steve Wozniak, que é o cara que era o gênio por trás do Steve Jobs ali. O gênio ao lado do Steve Jobs ali. Acho que o Steve Jobs é o melhor marqueteiro do mundo, mas não acho ele um grande gênio, não. Principalmente pela forma como ele conduziu a própria família. E tem uma palestra dele, que aí eu vou recomendar assim, que chama Connecting the Dots. Pra mim, é o estado da arte de tudo aquilo que o Steve Jobs fez ao longo da vida. Ele vai contar como matar as aulas de Harvard do conteúdo certo pra ir numa aula de caligrafia fez o Mac ter o design que ele tem. Connecting the Dots. Então, todo aquele conhecimento que você adquiriu, como é que você reúne aquilo numa coisa só. E ele vai falar por horas sobre cada ponto que ele conectou até ele se tornar o Steve Jobs. E é uma das coisas mais geniais que você vai ver em toda a vida, assim, porque é incrível. E aí, toda vez que eu tô sentindo assim, poxa, eu preciso resolver um problema, eu nunca mais pensei, depois que eu vi o Steve Jobs falar sobre isso, fora de conectar os pontos. Vou dar um exemplo prático, que eu não deveria falar, porque tá em NDA, mas não vou citar as empresas. Tem uma empresa de agronegócio muito relevante aqui de Goiás, que procurou a gente porque eles precisavam de acesso a crédito. A gente tem uma parceria com um banco, a gente é correspondente de um banco, eu poderia só ter feito um empréstimo pra ele. Mas quando eu olhei pro negócio, eu gostei muito do negócio, eu queria um pedaço daquele negócio, e aí eu perguntei quanto custava, eles me falaram um preço absurdo. Eu perguntei qual era o maior problema que eles tinham. Eles falaram que o maior problema que eles tinham era dinheiro, por isso que eles precisavam de um aporte gigantesco de dinheiro. Daí eu falei, mas se eu resolver só o problema do dinheiro? não se eu te der ele, se eu conseguir um crédito de baixo custo pra você, não é melhor? Porque você vai poder escalar muito mais do que somente esse dinheiro que você tá me pedindo. Você tá me pedindo 10 milhões acaba. Se eu te der uma linha de crédito de, sei lá, milhões que pode ser expandida. Aí eles falaram, caramba, faz muito mais sentido. Eu falei, perfeito. Aí você pensa, mas aonde você vai arrumar milhões se você não queria dar 10? Pensei, procurar um fiagro, o fiagro capta e o fiagro empresta, não é isso? O crédito do fiagro serve pra isso. Fui lá num fiagro que eu vi que tinha um dinheiro que ficava na Selic ali, porque uma parte do ano não tem safra nem safrinha, eles não tinham o que fazer com aquele dinheiro. Eu falei, você não empresta pra esse cara aqui? Aí ele falou, empresta. Eu falei, que maravilha. Então você empresta pra esse cara aqui. Fiquei com um pedaço do fiagro, com um pedaço da empresa, Connecting the Dots. Não precisei fazer necessariamente nada, só pensar fora daquela lógica que eles estavam pensando. Então, muitas vezes, na hora de fazer a transição de carreira, tenta conectar um ponto com o outro. Não tenta pensar que são caixas completamente separadas, porque praticamente tudo no mundo está interligado, né? Quase todos os mercados estão interligados entre uns e outros. Faz sentido, Casé? Deu para compreender? Caraca, eu tô até conectando os pontos aqui agora. Aí, Connecting the Dots. A melhor palestra do Steve Jobs da vida. Bom, se você quiser aprender a pensar nesse tipo de coisa, o ideal é que você tenha visto muitos negócios funcionando. Eu acho que eu tenho essa capacidade porque eu estudei a história de todas as empresas que tem no Brasil, escrevendo sobre elas. Acho que isso me ajudou bastante a conseguir conectar os pontos e entender cada vez mais sobre mais negócios. É o que eu falo. Quando uma pessoa que quer empreender, alguma coisa entra na UVP, ela aprende muito mais do que a investir. Ela aprende também a como as empresas funcionam, como ler um balanço. E isso muda a sua vida. Seja você funcionário, seja você empresário. Se você quiser expandir sua mente e aprender a investir de brinde, o que eu te recomendo é você acessar auvp.com.br, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preenche essas perguntas aqui, vai ser rapidinho, o link tá aqui na descrição, e um especialista vai te chamar para conversar, entender se a gente consegue entregar o objetivo que você realmente tem, e se a gente conseguir, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, a UVP tem um compromisso, que foi o compromisso que fez a gente se tornar a maior escola do Brasil, porque eu sou um bom marqueteiro, que é a gente devolve 100% do seu dinheiro se você não ficar satisfeito. Você pode pensar, mas será que você é um bom marqueteiro mesmo? Eu sou. A quantidade de pessoas no Brasil que são desonestas é um número minúsculo. A quantidade de pessoas que são gratas àquelas pessoas que as ajudam é um número infinitamente maior. Então, em troca de perder uma pequena parte do dinheiro dos desonestos, eu consigo ganhar uma grande parte do dinheiro da maioria honesta. Porque não tem como alguém entrar na UVP e não aprender a investir ou não ficar satisfeito com aquilo que a gente oferece. É um produto realmente espetacular e eu tenho segurança disso porque foi eu mesmo que desenvolvi. Então, vai ser um prazer te ensinar se você quiser aprender. Espero que tenha servido para alguma coisa. Uma aula diferente daquilo que a gente costuma fazer aqui. Beijão para vocês e até amanhã. Não até amanhã não. Tem tempo que a gente não responde pergunta, cara. Quer responder umas perguntas? Não é que eu quero, mas é que o pessoal
pessoal tá perguntando coisa. Daí se não responde, eles vão parar de perguntar. Se eles parar de perguntar, a gente vai mandar eles perguntar, mas aí se a gente não tá respondendo, pra que a gente vai mandar eles perguntar, né? O que você acha? Acho que é o ideal. Gente, eu sou a pessoa mais calma do planeta, mas tem hora que é impressionante. Olha só esse cara aqui, o Juliano Mark 3088. Se parasse com as piadinhas, conversas paralelas, tentando fazer graça e levasse mais a sério, ficaria melhor o vídeo, tirando o like desse vídeo, disse ele no Giro da Bolsa. O Giro da Bolsa que é um programa de humor. Então você imagina um programa de humor sem tentar fazer graça e levando a sério. Gente, é sério, o Giro da Bolsa é um compilado de notícias do mercado financeiro em tom humorístico. Por quê? Porque já tem um monte de gente que faz essa notícia de modo chato, né? Pô, todo site tem isso, a Infomoney tem isso, a Exame tem isso, qualquer lugar tem isso. Aí eu falei, aí seria o G1, só você abrir lá e ver. Pô, tem lá, as notícias em si, gente, tem em todo lugar. Notícia mesmo, já tem em todo lugar. Aí ele falou, preferindo perder a audiência pro G1. Demérito só aumenta. Achei que fosse mais maduro. Eu sou menos maduro porque eu não quero mudar um formato de um programa que tem centenas de milhares de espectadores por causa do Juliano. Ele realmente, na internet as pessoas acham que tudo é feito para elas. É isso. A pessoa não consegue compreender que, sei lá, olha, tem uma receita de uma carne, mas eu sou vegano. A pessoa comenta, eu sou vegano. Ele fala, e daí, meu lindo? A receita de carne, eu não quero saber se você é vegano. Aí eu falei pra ele, o Giro da Bolsa é um programa semanal há 4 anos. Na verdade é 5, mas eu coloquei 4. Sempre foi humorístico. Você quer que eu altere ele pra te agradar? É meio absurdo, não é não? Todos os outros programas do canal são informativos. Esse é informativo e humorístico. Se não te agrada, a única coisa que você fez é não assistir. Eu não posso mudar o programa só pra você, né? E aí, ele não me respondeu mais. Ô, gente, pelo amor de Deus, é muita arrogância. Eu fico preocupado. Eu já acho difícil conviver com a minha arrogância. Agora, a minha juntando com a de vocês, tá demais. Pelo amor de Deus, cara. Vou chegar num shopping, tem a mulher lá vendendo roupa feminina. Eu vou falar, pô, você podia fechar a loja, né? Não, mas por quê? Ah, porque não vende roupa de homem. Eu só uso roupa de homem. Por que vocês não fecham essa porra? Não faz nenhum sentido isso, cara. Para de fazer o programa porque eu não assisto. Para de fazer piada porque eu não quero assistir piada. Para de fazer piada, eu não gosto de piada. Cara, não é mais fácil separar de ouvir a piada, pô? Sério, eu acho que eu sou louco, porque na minha cabeça isso não entra. Roger 604. Não consegui pagar o débito do cartão de crédito. Estou desempregado, com 64 anos, e o banco entrou contra mim na justiça. Minha pergunta é, preciso contestar o banco nesse processo, já que possuo apenas uma casa popular? Caso eu não conteste e não tenha bens, o que eles podem fazer? Obrigado, já deixei meu like. Olha, eu recomendo você conseguir um advogado na Defensoria Pública, pelo menos para te defender, porque deixar um processo correr à revelia é muito perigoso, né? Eles podem encontrar alguma forma. Se você não se defende no Brasil, você é considerado culpado, gente. Então, acho que é importante você se defender, ir lá e falar que você não tem dinheiro, etc. Procura um advogado na Defensoria Pública e, por favor, não deixe o processo correr solto não, tá? Pode dar problema. Difícil eles pegarem sua casa. Difícil mesmo. Mas, assim, não vale a pena deixar um processo correr contra você sem fazer nada, tá bom? Ainda que você não queira pagar a dívida, que é o que eu percebi que você tá com a intenção. Priscila Santos, 9269. O Raul acabou de desvendar porque eu sempre fui chamado de menina da cidade quando ia visitar meus avós em Minas Gerais, apesar de ter nascido em Uberaba, Minas Gerais. Eu morei a vida toda em SP e meus avós até hoje em Tiros, Minas Gerais. Então, quando me perguntavam de onde eu era, eu respondi que nasci em Uberaba, não Beraba, mas cresci em SP desde os 2 anos de idade. Ninguém me considerava mineira, nem eu mesma. Hoje vivo nos Estados Unidos em uma área que tem muito imigrante mineiro e quase todos acham que eu sou portuguesa, nem acham que eu sou brasileira. Detalhe, sou casada com português que acham que é o brasileiro da relação. Poxa, estão confundindo, não. Quando começou, não tava entendendo. Inclusive, alguns portugueses acham que eu sou português e ele brasileiro. Olha, vou te dizer, viu, Priscila? A chance de eu confundir um português com um brasileiro é zero. O sotaque do português é extremamente diferente do nosso. Adoro, tá? Ouço fado e tudo, mas esses brasileiros que estão convivendo, eles estão bebendo demais. Sinceramente, mas entendi o que você quis dizer, porque nesse vídeo a gente fez uma piada, né, sobre o mineiro nunca pronunciar os lugares. Olha, achar que você não é brasileira, vá lá. Talvez você ficou com muito sotaque dele, mas aí se ele não tem sotaque, como é que você ficou com o sotaque dele, eu não sei. Agora, achar que um português é brasileiro, cara, eu juro pra você que nunca, nem assim, nem no meu delírio, tem a tia Jo, ela convive no Brasil desde que ela tem 7 anos de idade. Eu converso com a tia Jo, eu sei que ela não é brasileira. 7 anos de idade ela tinha quando ela mudou pra cá. Ela já tem quase 50. Pulo na vida. Minha pergunta é, onde o governo brasileiro está gastando tanto? Não vejo nada de novo. Normalmente nas obras do PAC, né? Esse tipo de coisa, o Programa de Aceleração de Crescimento, reajuste de salário de professores. Tivemos alguns gastos extraordinários, mas não só isso. O Brasil custeou o preço do arroz para não aumentar, teve algumas absorções de preço em alguns cenários, então normalmente é isso, mas você demora a sentir os efeitos. Normalmente você vê primeiro o gasto, né? O governo demora muito chegar às coisas que ele faz na nossa mão. Então sim, o governo tem gastado um pouquinho mais de dinheiro. Beijo pra vocês, agora sim, oficialmente, e até amanhã.